Bem, hoje a gente vai falar sobre texto instrucional, páginas 166, 167 e 168 do nosso livro de português, tá? Vamos lá. Você vai ler agora um texto instrucional. Olha o que essa palavra traz na mente pra gente. Instrução. Quer dizer que o texto vai fornecer informações pra gente fazer algo, tá? Vai instruir a gente a alguma coisa. Vamos ler esse texto aqui. Como ajudar um cego? Veja dicas simples e eficientes. Ao andar, ofereça seu braço para que ele segure. Para ensinar um caminho, diga direita, esquerda e não aqui e ali. Seja o mais preciso possível. Ao chegar a um novo lugar, é bom descrevê-lo para seu amigo e lhe explicar onde estão os principais objetivos. Na hora da comida, pergunte se ele precisa de ajuda para cortar algo e diga onde estão os alimentos em seu prato. Uma dica bacana é usar miniaturas. Se for falar de um avião, por exemplo, que nunca enxergou, não tem ideia de como é e pode tocar na miniatura do avião para entender. Para ajudá-lo a se sentar, coloque a mão dele sobre o encosto ou sobre o braço da cadeira. Sempre que se aproximar dele, avise que chegou. Toque seu ombro e se identifique. Quando for sair, avise que está se afastando, para não deixá-lo falando sozinho. Então, quando a pessoa é cega, ela não pode o quê? Ela não pode ver, ela não consegue enxergar. Então, esse texto aqui vem, olha, com vários pontinhos que são aqui, ó, tópicos, tá? Itens que falam sobre como a gente pode auxiliar no dia a dia uma pessoa com uma deficiência visual. E aqui tem ainda ilustrações, que são desenhos, olha, também para ajudar a gente a visualizar como que a gente pode fazer. Olha aqui no primeiro, aqui, ó. Para ensinar um caminho, diga direita e esquerda. Porque se você falar ali ou lá, ele não vai saber, porque ele não consegue enxergar, não é? Então, se você tem que falar direita e esquerda, coisas que uma pessoa que tem deficiência visual possa entender. Então, o que é o texto instrucional? Ele dá instruções. Nesse caso aqui, ele deu instruções de como ajudar um cego. E enumerou aqui, ó, não com números, mas com itens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens que a gente pode fazer, né, para ajudar um cego. Então, o que é um texto instrucional? Ele tem característica de orientar, né? Como usar alguma coisa, como agir, fazer uma tarefa, como jogar um jogo. É como se fosse um manual de instruções, né? Que a gente pega para montar alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Vamos aqui para a próxima página. Converse com os colegas. Essa parte aqui a gente não vai fazer escrito, tá bom? Essa número 1 aqui a gente só vai pensar um pouco. Ó, esse texto foi publicado em um jornal para crianças. Como que a gente sabe que foi publicado em jornal para crianças? Olha, aqui embaixo sempre vem o nome do autor, de onde foi tirado. E aqui, ó, Folha de São Paulo é um jornal. E a folhinha é uma parte do jornal da Folha de São Paulo. É uma parte do jornal para crianças, tá? Por isso que ele falou ali que é para crianças. Então, na sua opinião, essas dicas interessam a todos os leitores do jornal? Todos os leitores, além de crianças? Para você interessa? Acho que você acha interessante, tanto para criança quanto para adulto? Apesar de estar na folhinha, que é uma parte das crianças, é interessante para todos. Por quê? Mesmo que se você não tiver uma pessoa em casa que tenha deficiência visual, você pode ajudar um amigo na escola, que às vezes tem, ou às vezes até um conhecido, ou até uma pessoa que você nem conhece, que passa na rua, que você pode ajudar aqui a atravessar uma rua, não é? Ajudar a escolher alguma coisa no supermercado.
que você pode fazer, então é interessante sim, tanto para adulto quanto para criança. O texto diz que as dicas apresentadas são simples e eficientes. Você considera todas as dicas simples? O que são dicas simples? São fáceis, são aquelas dicas fáceis de entender. Vocês consideraram que esse texto aqui foi fácil de entender? Sim, né? A gente entendeu bem como que deve ensinar, o quando é para atravessar uma rua aqui, quando é para ajudar a se alimentar. Tem até o quê? Umas ilustrações aqui do lado que ajudam a gente a entender melhor ainda as orientações. C. O que você faria para responder rapidamente quantas são as dicas dadas no texto? Se eu te perguntar, foram quantas as dicas que o texto deu? Você ia voltar no texto e ia fazer o quê? Ia contar. Como que você ia contar? Basta prestar atenção aqui, ó, nesses pontinhos, que são os itens, né, olha. Então, se a gente contasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente sabe que são 7 coisas, são 7 instruções que a gente deve seguir aqui nesse texto. Viu como é que o texto instrucional, que vai instruir você a fazer alguma coisa, ele diz que ele traz essas, pode trazer ou não, tá? Mas nesse caso aqui trouxe esses itens para facilitar. É uma característica também do texto instrucional. Poderia vir com números ou assim, ó, bolinhas, quadradinhos, que são itens, né? Separando uma dica da outra. É uma característica de muitos textos instrucionais, tá bom? Então vamos aqui. O texto instrucional tem o objetivo de ensinar algo que o leitor não sabia fazer, como as regras de um jogo, o funcionamento de um aparelho, né? Como o manual. Quando a gente compra alguma coisa, não sabe como é que aquele aparelho funciona. A gente vai lá e lê as instruções do manual. A construção de um objeto. Pode apresentar desenhos, igual o nosso apresentou, que esclarecem ou apenas ilustram as orientações escritas, certo? Às vezes o meu manual lá, que você não sabe como montar, às vezes vem umas figuras mostrando como se monta, né? E às vezes vem os desenhos mostrando, ilustrando como que se faz, como foi esse nosso, né? E aí é legal. Vamos lá. O que o texto que você leu ensina? Agora a gente vai fazer essa parte aqui. O que o texto que você leu ensina? O texto vai dar o quê? Dicas de quê? O texto dá várias dicas de como ajudar uma pessoa com deficiência visual, né, no dia a dia. Então, a gente vai colocar, ó, aqui mesmo tem aqui em cima falando, olha, como ajudar um cego, olha. Você vai ler um texto que dá algumas dicas de como auxiliar no dia a dia uma pessoa com deficiência visual. Então, isso que a gente vai escrever aqui. Vou escrever aqui. O texto dá várias dicas. O texto dá várias dicas de como ajudar uma pessoa com deficiência visual no dia a dia. Certo? Certo. Por que não se deve usar as palavras aqui e ali para ensinar um caminho a uma pessoa com deficiência visual? Por que a gente não deve usar essas palavras? Ah, tá aqui, tá ali. Porque ele enxerga? Não, sem enxergar, ele não consegue entender o caminho apenas ouvindo as palavras ali, aqui, né? Então, vamos colocar aqui, porque ele não conseguirá enxergar o caminho apenas ouvindo essas palavras, né? Certo? Quais palavras devem ser usadas? Por quê? O texto lá disse, né? Que palavras que a gente deve usar? Então, as palavras
direita e esquerda. As palavras direita e esquerda, pois elas indicam a direção mais exata, né? Direita e esquerda, ele sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita, certo? Vamos então para o próximo. 4. Releia a instrução. Ao chegar a um novo lugar, é bom descrevê-lo para seu amigo e lhe explicar onde estão os principais objetos. Por que você acha que é importante fazer isso? Por quê? Que é importante explicar onde estão os principais objetos. Porque se ele for num novo lugar e precisar usar objetos, como ele não está vendo, ele pode acontecer o que com ele? Pode sofrer um acidente, ele pode se machucar, não é? Então a gente pode falar isso daqui. Porque é importante para evitar que a pessoa se machuque ou quebre alguma coisa. A gente pode colocar assim. 5. Ao oferecer o braço, o que é melhor dizer? Apoie-se no meu braço ou você quer se apoiar no meu braço? Por quê que é melhor dizer você quer se apoiar no meu braço? Perguntar. Por quê? Porque às vezes ele pode nem querer ajuda, né? Mas a gente tem sempre que oferecer. Então é melhor perguntar. Nunca mandar, né, a pessoa fazer aquilo. 6. Observe que em todas as dicas há uma parte do texto em destaque. Para que esse destaque foi usado? A gente pode ver aqui, ó, que no texto a parte de destaque está em negrito. Que isso? É quando essa letrinha aqui está mais forte, ó. Então, perguntou aqui por que ela ficou mais forte. Não sei, né? Por que essa letrinha está em destaque? Ela está mais forte. Nesse caso aqui nosso, foi para você identificar mais facilmente o que você vai fazer, não é? Então, para ajudar o quê? O leitor, a pessoa que está lendo o texto, a localizar mais rápido o que ele deve fazer. Então, vou escrever aqui. Para ajudar o leitor a localizar mais rapidamente as atitudes a serem tomadas, né? Fica mais fácil de visualizar. 7. O texto lido tem também desenhos. Em que ele é diferente das histórias em quadrinhos? Ele é diferente por quê? Porque na história em quadrinho narra uma história em sequência, né? Ali a história vem e conta faz aquela narração. Aqui não tem narração, né? Aqui são tópicos, são itens que seguem uma sequência, uma orientação, uma enumeração, né? E lá na história quadrinho, não. Essa 7 aqui, vocês não precisam responder aqui, tá bom? Porque nem tem linha aí no livro de vocês. 8. Releia a dica. Para ajudá-lo a se sentar, coloque a mão dele sobre o encosto ou sobre o braço da cadeira. Que palavra poderia substituir coloque sem mudar o sentido do texto? Então aí, quer que você substitua essa palavra coloque. Se você fosse reescrever essa frase aí, para ajudá-lo a se sentar, coloque a mão. No lugar de coloque, você ia colocar outra palavra aí com o mesmo significado, com o mesmo sentido. Qual palavra que você poderia colocar? Ó, para ajudá-lo a se sentar, ponha, né? Pode ser. Palavra ponha, né? É um verbo. B. Que palavra você costuma usar? Colocar ou ponha, que você escreveu? Aí é com você. Eu costumo usar colocar. E você?
escreve aqui. Se for ponha, coloca ponha. Se for colocar, você coloca colocar. Ou coloque. Coloque, né? Show de bola? Essa é a nossa atividade hoje.